agradezco a todos por la presencia. Sean bienvenidos a más un episodio de entrevistas de nuestro programa de trabajo Tambo 360. Y hoy tenemos un gran invitado, Gustavo Salvati. Hace un lindo trabajo ahí con consultorías, entrenamientos, trabaja tema de nutrición y tiene su Instagram de trabajo ahí donde publica bastante informaciones con relación a todas las actualizaciones de nueva NRC, con producción de voluminosos. Se llama Tracking Feed. Entonces, para los que después quieran ahí, que no siguieron todavía, que creo que son pocos ya, porque la mayoría está, ya está buscando la información. Entonces, creo que sin mucha delonga, quería pasarte un poco la palabra para que pueda presentar un poco, contar un poco tu historia con relación a la lechería, tu formación académica y un poco del trabajo que desarrollan hoy, tanto tú personalmente como con Tracking Feed. Vas pues a hablar en portugués pausadamente y al final de todo yo quiero hacer siempre un cierre, una pequeña traducción si por ahí queda alguna duda para que podamos aclarar al máximo la información. Ok, infelizmente eu não falo espanhol ainda, né? Só o português e o inglês, mas eu vou tentar falar da maneira mais pausada e claramente aqui para vocês. Primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, Ilha, de estar divulgando, né, conhecimento. Acho que a internet hoje possibilita isso, né? A gente fazer uma extensão rural e levar o conhecimento para quem precisa, e é uma honra aqui estar compartilhando um pouco da nossa experiência. Eu sou filho de produtor de leite, né? Meu pai tem uma pequena propriedade aqui no Brasil, onde eu aprendi a gostar de vacas, né? E aí eu decidi fazer o curso de zootecnia na Universidade Federal de Lavras, e lá eu cursei zootecnia para me tornar nutricionista, né, de vacas leiteiras. Depois eu fiz meu mestrado também nesse mesmo tema, sobre nutrição de vacas leiteiras. A posteriori eu tive um período na Universidade de Wisconsin, em Madison, por um ano, onde eu trabalhei muito específico nessa época com la produção de silagem de milho, com o professor Shaver e o professor Ferrareto, na época. Então eu fiquei um ano lá. Na época estava lançando um novo processador de silagem chamado Shredlage, que é um processador mais agressivo, que quebra mais o grão, né? Então eu fiquei lá fazendo uma pesquisa, que eu visitava as fazendas, coletando amostras e avaliando tanto o tamanho de partículas com a Penn State, quanto o processamento mesmo, né, o KPS, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também, dessa nova tecnologia. Eu regressei para o Brasil e fui fazer meu doutorado, né, na Exalc, em Piracicaba. Trabalhei com o professor Nusso, voltado para a parte de fibra fisicamente efetiva e melhoria da digestão do amido na silagem de milho, planta inteira. E depois eu continuei morando em Piracicaba, e nesse meio tempo, durante esse tempo, eu comecei um projeto aí que é o Tracking Feed, de consultoria e divulgação de conhecimento, treinamentos. Hoje eu atuo com mais alguns amigos, que são meus sócios, mas hoje quem vive as consultorias, né, particularmente eu que estou à frente, um pouco mais ativo, eu e o William, meu sócio também tem o mesmo nome seu, ele é agrônomo, e a gente atende aí as fazendas, tanto de leite e gado de corte, na parte de produção de alimentos, silagens, silagem de milho, silagem de espigas, grão úmido de milho e de sorgo, silagens de gramíneas, e também na parte de formulação de dietas, né, para gado de leite. Temos também algumas fazendas que a gente atende como autônomos, consultores independentes, e também temos dado aí treinamentos
e palestras corporativas para empresas e cooperativas e universidades também. Ok, perfecto. Todos no conocen ahí un poco a Gustavo. Tiene un buen bagaje de informaciones, de mucho estudio, y creo que estamos solamente empezando. Pido un poco de paciencia con relación a la traducción, pero vamos a tratar lo posible de traer una información bastante precisa a todos los que ingresan. Agradecer ahí a Sandro, ahí justo está nos escuchando. También tiene una live enseguida ahí, también una persona que lucha mucho para llevar la información. Felicitaciones, y después ahí lo que están nos escuchando, visiten ahí su Instagram, y va a estar ahí con Guilherme León haciendo una live también bastante interesante. Para los que no me conocen todavía, yo soy William Miola, yo soy brasileño, soy paranaense, pero vivo há 9 años ya en Paraguay, hago un trabajo de nutrición para una empresa acá llamada Granusa, y hago todo trabajo también de consultoría en formulaciones y todo lo que está relacionado a manejo y dietas. Pero vamos a seguir al tema, directamente a hablar sobre silage de maíz, sobre traer un poco de tu experiencia, de tu conocimiento. Y el primer tema que creo que es un problema, así diciendo de esta forma, que yo veo, es el planeamiento. Nosotros muchas veces nos deparamos en los tramos lecheros con falta de voluminoso, falta de silage de maíz, y mucha falta de área también, ¿verdad? Quizás es falta de productividad, pero gran parte de las veces es falta de planeamiento por trabajar quizás con productores que quieran producir soja también. Seguramente en Brasil tiene ese inconveniente de producir soja en la zafra y producir en la safrinha el silage de maíz. Ese nos pasa mucho acá, y muchas veces nos encontramos con falta de silage. ¿Cómo usted hace ese trabajo? ¿Cómo usted consigue controlar esa información? O llegar una vez en una propiedad, ¿cómo usted hace el trabajo de planeamiento? ¿Cómo evalúan los datos para lograr no tener una falta de este voluminoso? Então, William, o que a gente sempre tenta trabalhar é com a margem de segurança, né? E apesar da gente saber que nem sempre é possível, né, trabalhar com maior inclusão de forragem na dieta, dependendo aí da condição da região, mas a gente sempre tenta assumir, na hora do planejamento forrageiro, uma limitação física do consumo. Qual que seria o máximo que esses animais conseguiriam comer da forragem? E a regra que a gente usa é 1,2% do peso vivo em fibra, em FDN, que é uma análise aí que a gente sempre trabalha, ou 0,4% do peso vivo em FDN indigestível, que também é uma outra análise que faz. Então eu prefiro até trabalhar com essa segunda, né? E o que ela me diz, né? Qual que é o limite máximo que esse animal consegue comer da forragem em questão? Então eu, trabalhando com isso, eu já estou assumindo uma dieta que é a condição assim, ó, se tiver tudo ruim na fazenda, eu botar o máximo de forragem que eu posso pôr para os animais, qual que vai ser esse cenário? E eu me preparo para ele. E é assim que a gente gosta de trabalhar. E aí eu tenho que pegar na fazenda, estratificar vamos dizer assim, as categorias, né, de recria, né, ali depois da casinha já começa a comer alguma forragem, depois de 3 meses de vida, né, depois que ela é desmamada, até as vacas em lactação, e trabalhando dentro dessa filosofia. Então, essa conta ela não é difícil de fazer, você calcula lá o 0,4% do peso vivo do animal. Eu não estou com a calculadora aqui, né, para fazer de cabeça, mas você vai calcular e depois você vai dividir isso pelo teor de FDN indigestível da sua forragem.
E o número que isso vai te dar é quantos quilos de matéria seca você precisa para atender aquela demanda daquele animal. E quando a gente vem e recria, a gente pega aí uma bezerra de 6 meses a 12 meses. Vamos supor que isso aí seria o seu intervalo daquele lote. Você sempre pega o peso médio, né? Desse lote para fazer a conta. Vamos supor que a bezerra entra com 100 quilos e sai com 300. Você vai fazer essa estimativa para 200. Perdão, 100 entra com 200, faz para 150. Ou 100 e 300 faz para 200. Então, esse é o jeito que a gente trabalha para tentar ver quantos quilos de matéria seca você precisa de forragem. E depois a gente joga sempre um valor aí, William, de 20% de perdas. 20 a 25%. Porque isso aí são percas inerentes, né? Isso, se a propriedade tiver um bom manejo, a gente joga esse valor, joga ele 25% para cima, para a gente ter uma segurança, né? Isso é quando a gente está entrando na fazenda, sabe, Will? Que a gente ainda não conhece nada, precisamos ter segurança como nutricionista, porque não pode faltar. E via de regra, as fazendas que a gente trabalha, a gente sempre tenta maximizar a forragem na dieta, porque para mim, o primeiro ponto. Se você tiver uma forragem de alta qualidade, isso aí vai reduzir o uso de ração e isso vai aumentar a lucratividade. Então, a gente trabalha com essa regra que é simples, assim, aparentemente, mas que ela dá uma boa medida e um bom direcionamento, tá? Perfecto. No voy a hacer un breve resumen, ¿verdad? Creo que es una fórmula bastante interesante para se usar, ¿verdad? Porque normalmente se trabaja con volumen X, un volumen X de silaje por vaca, se calcula eso por número de animales y se produce normalmente. Se olvida lo que son terneras, lo que son vaquillas, y muchas de las pérdidas también no son contabilizadas. Pero más que nada no se evalúa la variación que puede ocurrir con relación a materia seca de este silaje, ¿verdad? Y ahí puede ser que ocurran muchos problemas. Entonces, este número que traes de calcular 1.2% de FDN, del FDN indigestible, ¿verdad? O 1,2 del FDN, por la cantidad de peso, ¿verdad? En relación al FDN del silo. Creo que vamos a tener un número mucho más real, lo cual sería el consumo máximo de este silo, ¿verdad? Creo que y hay sobre esta base trabajar, ¿verdad? Si hay un sobrante en el futuro, estamos muy contentos, ¿verdad? Pero creo que tenemos que trabajar como un límite para más y no para menos. Hoy creo que la mayoría trabaja con un nivel más bajo de cantidad y si ocurre algún problema de falta de concentrado o de precio más alto de un concentrado, hay una limitación por falta de voluminoso, ¿verdad? Entonces, creo que este número creo que tenemos que tener en cuenta y para poder determinar la cantidad más correcta posible, ¿verdad? No sé si quedó algún punto que no hablé. Então, só para deixar fixo, pode usar dois números, né? 1,2% do peso vivo, quando a gente usa o FDN, que é o que vem na análise, e caso o seu laboratório te fornecer o FDNI, que é o indigestível, 240 horas, né? Esse que é o certo de olhar, 240 horas, esse é 0,4%. Só para deixar isso aí frisado, eu até prefiro esse segundo, porque ele contabiliza a parte da digestibilidade. A gente sabe, por exemplo, que entre forragens, quando a gente põe 1,2% de FDN, se eu comparar uma silagem de milho e uma outra gramínea, às vezes o componente de digestibilidade vai impactar no consumo, né? Então, quando eu trabalho com FDNI, que é essa FDN indigestível, que é 0,4% do peso vivo, ele corrige um pouco para essa variação na digestibilidade. Então, a gente até gosta mais de trabalhar com esse número. Somente isso. Agora, um produtor que não tem uma consultoria, que não está aí Gustavo ajudando, que não está William,
como ele pode prever, sem ter uma análise, sem ter esse cálculo, ter uma conta mais simples, um valor mais estimado, para que ele pueda lograr não ter essa falta de silo? Então, assim, eu posso até, assim, eu não tenho costume de saber quais são as forragens que vocês trabalham aí. Eu sei que silagem de milho é uma, mas provavelmente vocês devem também trabalhar com gramíneas temperadas, né? Talvez azevém, aveia. Eu precisaria, posso até depois passar algo para você e eu tentar simplificar essa conta aí. Como a gente já põe na planilha, eu não teria uma conta mais fácil aí para fazer. Mas eu tento pensar e depois eu compartilho com você aí, William. Ok? Não, tranquilo. Vamos passar para la siguiente consulta, que creo que al menos nosotros recibimos con frecuencia, y es con relación a la calidad del ensilaje con relación a zafra o safrinha. ¿Cuál sería el ideal usar, verdad? Si es producir silo durante la zafra o en la safrinha. Nosotros tenemos laboratorio y recibimos un gran montante de análisis, y nos damos cuenta que los silajes hechos en zafra normalmente tienen un valor mayor de almidón y menor de FDN comparado al de safrinha. Entonces, no sé si vos puedes aclarar un poco más con relación a esto. Sería ¿qué lleva a eso? Si es netamente el fotoperíodo que impacta las lluvias, las temperaturas, la duración del día. ¿Cómo usted evalúa eso, verdad? ¿Y cuál es el impacto directo en el resultado de la vaca, ¿verdad? Si tenemos una menor fibra, una fibra más digestible, con más almidón, qual o resultado final em la produção que vos mirás? Então, William, a gente tem um banco de dados aqui no Brasil também, do Exalc Lab, que comparou as diferenças, né, entre a silagem de milho feita na safra e na safrinha aqui no Brasil. E as principais diferenças são, temos menos amido, né, 4 a 5 unidades percentuais a menos de amido, e aumento também da fibra, né? E uma diferença que a gente vê também é que a digestibilidade da fibra é melhor na silagem de milho feita da safrinha. Então a safrinha, ela tem menos amido, mais fibra FDN, mas tem uma fibra mais digestível. E parte disso acontece principalmente, conforme você disse, né? A fotoperíodo, temperatura. Aqui tem a questão aí, se a gente tiver irrigação, a gente consegue corrigir a parte de chuva, né? Mas aqui o banco de dados não estratificou lavouras que foram irrigadas ou não. Não teve essa pergunta. Mas é principalmente isso, o calor e o fotoperíodo, mesmo que você irrigue, não consegue, a falta de calor e de fotoperíodo não permite aí que deposite esse amido no nível que a gente está acostumado na silagem safra. E assim, algumas análises econômicas de algumas fazendas que a gente atende não tem compensado. O preço, o custo, a produtividade é menor, né? E se for possível, é melhor plantar na safra, tá? Quando você tem disponibilidade de terra para fazer isso, seria melhor, até para o terreno. Você faz rotação de cultura, e o custo, eu não estou com valor aqui, mas eu posso depois passar em reais, de uma fazenda que a gente fez esse acompanhamento comparando safra e safrinha. O custo da tonelada de matéria seca subiu em torno aí de 20, 25%, quando a gente compara safra e safrinha, e de um alimento com menos energia, né? Então, via de regra, a gente não tem recomendado fazer a safrinha, porque ela é mais cara e uma qualidade um pouco pior. Ela pode ser estratégica, confesso, tem algumas fazendas que a gente já viu usando ela, fazendas grandes, né, como fonte de forragem para a vaca no pós-parto imediato. A gente sabe que a vaca
que no pós-parto imediato é interessante ter uma silagem com menos amido, né? Até talvez do pré-parto, né? Mas, assim, é muito pontual. Em fazendas muito grandes, talvez ter esse talhão e direcionar elas para a vaca pré e pós-parto possa ser interessante. Mas com essa colocação. Nos demais, pelo menos nas fazendas que a gente atende, o custo sobe demais. Na verdade, o custo é o mesmo por hectare, mas como a produção é mais baixa, o custo da tonelada sobe. Esse é o ponto. No, y es un dato muy importante lo que expones ahí, ¿verdad? Tenemos en un silaje de zafra, tenemos un mayor volumen producido, con mayor energía. Entonces, no hay discusión que la calidad y los resultados van a ser superiores, ¿verdad? Vamos a perder un poco de estabilidad, sí, pero el valor de almidón es mucho más alto normalmente, ¿verdad? Claro, comparando situaciones iguales, ¿verdad? Si tenemos una diferencia de clima, va a impactar directamente a eso. Pero esse fato que comentaste, que vamos ter um 20 a 25% mais em volume, já é um número bastante alto e que vai diretamente ao custo del quilo produzido. ¿Verdad? E tendo em conta que uma boa parte, ao menos para nós também, é o mesmo que você tem na situação, grande parte da dieta seria silagem de maíz. Então, se o custo nós conseguimos bajar e ter uma qualidade melhor de almidão deste silo, vamos também economizar em concentrado. O impacto em dieta vai ser bastante alto, porque vai ser muito mais econômico esta dieta se produzimos em safra. E outro ponto que comentaste, quizás usar estrategicamente a safrinha para produzir silagem para pré-parto, para pós-parto, que necessita menos almidão, ou quizás para vaquilhas, que também há uma demanda menor em alguns momentos. Então, é interessante esse ponto que abordaste aí. Não sei se queres agregar algum ponto mais. Não, assim, e claro, né, William, a gente fala isso, mas se tiver o risco de ter que comprar forragem, aí é preferível produzir a safrinha, claro. Eu só fiz uma comparação daquele produtor que tem disponibilidade de terra para produzir tudo na safra, seria mais interessante produzir na safra. Se ele realmente não consegue, é melhor produzir na safrinha, mesmo com um custo maior, mesmo assim vai ser mais interessante do que ter que comprar forragem, que sempre é um ponto assim perigoso, né? Muito mais caro, porque você vai estar transportando água e essa logística é muito cara. No, perfecto. Estamos hablando de situaciones donde hay disponibilidad de tierra, donde hay oportunidad de elegir safra y safrinha. Si no hay opción de elegir, no hay que hacer, ¿verdad? Hay que producir en la safrinha y trabajar, ¿verdad? Si hay que comprar, porque si acá hay esa situación, tienen área útil para producir y tienen que comprar. E normalmente quando há sobrante é em la safrinha. Então se obriga a comprar. Aí é uma situação de cada produtor. Mas se há a oportunidade de elegir, a melhor qualidade vendria de um silo de safra. Esse é o ponto que colocas aí. Só bueno. Mais informação, sim. Só que agora eu abri os dados aqui no computador. Em 2021, a silagem de safra aqui do Brasil, média de 2.000 amostras do Exalc Lab, teve 27% de amido, tá? E 46% de FDN. E digestibilidade de fibra de 30 horas de 53,1. A safrinha, ela teve 20,7% de amido, ou seja, 6 unidades abaixo, e FDN 51, né? Subiu mais ou menos a mesma proporção. E a digestibilidade de fibra foi para 57,4, né? Então subiu um pouco, conforme eu disse, se for para uma vaca pós-parto, essa melhor digestibilidade de fibra te permite pôr mais na dieta, numa silagem que tem menos amido, né? Que é interessante para evitar a inibição do consumo pela teoria da oxidação hepática.
mas ela vai ser pontual nesse sentido aí, pode ser estratégico. E conforme você disse, talvez para recria, se você não tiver algo, outra forragem, né? Aí para comparar talvez a safrinha com a aveia, zevém ou as forragens que vocês têm aí, a gente precisaria discutir um pouco mais, né? Qual que seria mais benéfico aí. Mas é isso. Podemos passar para a próxima pergunta, mas eu só queria fazer esse adendo aí. Perfecto. No, solo para traducir esa parte que estaba hablando de, no recuerdo cuántas análisis eran. 2.000? 2000 análisis, donde la diferencia de almidón de zafra para safrinha fueron de 6 puntos percentuales, ¿verdad? Es una... Y claro, eso va a aumentar en FDN para que los que no conocen un poco del tema, ¿verdad? Cuanto más grano se produce, más almidón, más va a diluir el valor de la fibra del componente, ¿verdad? Entonces, si tenemos menos granos, menos producción de almidón y vamos a tener más fibra. Eso es lo que es el diferencial de un silo de zafra para un silo de safrinha. Bueno, partimos para más una cuestión con relación a... Ahora está en una creciente, vamos a decir así, empezando, ¿verdad? El tema de Snap Lash acá. Tenemos algunos productores trabajando, pero hay todavía una duda. Tenemos un trabajo muy grande ya con grano húmedo, el silaje de grano húmedo es bastante utilizado, tanto en ganado de leche como en ganado de carne. Pero Snap Lash todavía no es tan discutido, está empezando. Creo que hay una nomenclatura, un entendimiento que todavía falta aprender un poco más. Si nos puede dar una explanada así de un qué es lo que contiene cada tipo de ensilaje y cuál es la ventaja que tendría comparado a un ensilaje normal. Sim, o Snap Lash, ou silagem de espigas, ela é confeccionada quando o ponto de colheita é muito similar, igual, né, o do milho, para grão úmido. Então a gente colhe quando o grão está ali de 30% a 35% de umidade, ou 60% a 65%, perdão, 65% a 70% de matéria seca, como preferir falar. E a grande vantagem, vamos dizer assim, William, do Snap Lash em relação ao grão úmido, é a parte operacional. O grão úmido, eu demando de uma colhedora de grãos, que vai colher esse grão, fazer a debulha dentro dela, transpor para um caminhão, ou o que for fazer a logística, e isso vai jogar dentro de um moinho de rolo no silo. Então, eu tenho dois processos, colheita e moagem. Eu colho e depois tem a moagem no silo, ok? O Snap Lash é uma colhedora automotriz forrageira que você remove a frente dela e acopla uma plataforma de colher espiga. Qual que é o intuito? Colher só espiga e o próprio jogo de facas da forrageira, juntamente com o cracker, já processar tudo isso. Então a gente já faz um serviço só. Então o ganho operacional é grande. Só que a gente está ganhando, né, outros componentes. Por quê? Durante a colheita, você está colhendo palha da espiga e sabugo. A composição, considerando só em partes da planta, seria o quê? A gente teria 80% de grãos, vamos pôr aí 15% de sabugo e 5% de palha. Tá? Então, a gente tem um pouco dessa fibra que vai ser adicionado. Para o produtor de gado de corte, que for usar para confinamento e terminação, já tem alguns estudos feitos aqui no Brasil, já é muito interessante que talvez ele nem precise da fonte de forragem. Só a palha da espiga e o grão e o sabugo já ajudam.
para nós que trabalhamos com gado de leite, a gente tem ouvido a seguinte questão. Quando você tem uma silagem de milho, que é a principal, é a forragem da sua dieta, muito boa, e o snaplage foi bem feito, vai bem demais. O problema é se você pegar uma silagem de milho de uma fazenda que sofreu com cigarrinha, com seca, teve que colher tarde, a fibra dessa silagem está muito ruim, pouco digestível, e aí você adiciona o snaplage, você corre o risco de limitar o consumo fisicamente dessas vacas. Seria, nessa condição de silagem de milho muito ruim, é melhor o grão úmido. Mas numa condição normal, que a silagem de milho sua está boa, o snaplage vai bem. Por quê? Na condição de silagem de milho ruim, você está adicionando mais fibra, né? Na sua silagem. Aí o grão úmido vai ser melhor. Mas em condições aí, fazendas que tem uma silagem de milho que foi bem feita, o snaplage complementando vai muito bem. E tem estudos na Universidade de Wisconsin que mostraram isso, até um pouco resultados superiores, vamos dizer assim, ao grão úmido. Então, basicamente é isso. Se você pegar a composição dele, vou abrir aqui rapidinho. Também dados do Exalc Lab, 115 amostras. Via de regra, William, quando eu colho, eu tenho uma roça que eu ia colher para grão úmido, e ela está com 65% de matéria seca, o grão, o snaplage vai ter 60%, porque o sabugo é mais úmido que o grão, então ele joga 5 unidades para baixo, tá? Então, se o grão tiver 65, a silagem de espigas, o snaplage, vai bater 60, tá? Via de regra é isso. E quando não bater, sabe o que pode estar acontecendo, William? O ajuste da máquina não está adequado e, além de estar colhendo espiga, está colhendo a parte aérea da planta, folha e caule. E isso está jogando, vamos dizer assim, a matéria seca mais para baixo ou aumentando a umidade, conforme você preferir. E isso é muito típico aqui quando a gente pega o resultado aqui, o compilado do Exalc Lab, de 115 amostras, que o teor de matéria seca deu 55%. O que isso aqui me indica? O ideal era ter dado 60%, que é o que a gente espera no snapper, 60 a 62, por aí. Isso aqui me indica que pode estar tendo falha na regulagem da máquina na hora de fazer a colheita, ou o híbrido que foi escolhido para fazer a silagem snaplage é um híbrido que tem muito stay green, aquela capacidade de ficar verde, né, que alguns híbridos têm mais pronunciados, ou ainda assim colheu também antes do ponto, tá? A gente precisa que a planta esteja seca para o destaque, na hora que passa a plataforma despigadora, seja completo. Se não tiver, se você estiver colhendo muito cedo, ele vai arrancar a parte de cima também. E é muito comum acontecer. Mas aqui, ó, o snaplage aqui do Brasil, dessas 115 amostras, aí tem que levar em consideração aqui que está com 55% de matéria seca, era para estar com 60%, ele teve basicamente aí 50% de amido e 28% aí de FDM. O ideal aí que eu esperaria era algo aí em torno de 55 a 60 de amido, tá? E o parte dessa, para mim, parte desse baixo amido foi devido a alguma falha no momento da colheita, tá ok? E aí a gente pode falar de produtividades aí de snaplage em torno aí de 14 toneladas por hectare, o que a gente tem obtido aí nas fazendas que a gente tem atendido, em lavouras aí que produziriam 9 toneladas de grãos, 10, a gente adicionaria um pouco isso aí de palha e sabugo que tem nele também. Bueno, voy a comentar un poco al español, un poco lo que comentaste, ¿verdad? Hay una tendencia para los que no conocen todavía el tema de snaplage, que sería una nueva forma, vamos a decir así, de aprovechar los granos del ensilaje, que cuando vamos a hacer un grano húmedo, lo que hacemos es, tenemos una planta coleadora
cosechamos los granos y eso va para un camión, pasa por un otro molino de rollo y ahí después lo que vamos a ensilar, ¿verdad? Y el proceso de Snap-Lage nada más es do que una máquina de hacer ensilaje mismo, una coledora de ensilaje, con una plataforma para cosechar las espigas. Entonces, lo que va a hacer es solamente agarrar la parte de la espiga, pasar por dentro del cracker de la máquina de ensilaje normal y hacer todo el procesamiento. Entonces, ganaríamos tiempo en el proceso, ¿verdad? Seríamos una sola parte de todo ese proceso de producción del silaje. Solo que agregaríamos la parte de la paja, ¿verdad? Y también la parte de adentro de la espiga. Así como comentaste, va a tener 80% sería granos, 15% sería la parte interior, ¿verdad? Y ahí 5% un poco de lo que es las pajas, ¿verdad? Y ahí también vamos a ganar un poco en cantidad. Saliríamos de 9, 10 toneladas para 14 toneladas por hectárea, ¿verdad? La cuestión, así como comentó Gustavo, es que cuando tenemos una situación buena de un buen silo de maíz en un tambo, es espectacular porque vamos a agregar un producto a más con almidón y con un poco más de fibra. Pero cuando tenemos una situación diferente, cuando la situación del silo de maíz del tambo no es bueno, que tiene ya mucha fibra y poco grano, no va a ser interesante porque estamos trayendo más fibra y quizás va a limitar el consumo. Y ahí está la situación de entender la situación del tambo, la necesidad, y quizás sería una opción mejor hacer gran húmedo y no Snap-Lage. O sea, esa evaluación creo que es importante para lograr el objetivo final del tambo, que es hacer uma dieta perfeita, ¿verdad? Sim, sim. Até eu abri aqui um número até melhor, William. Talvez até é um experimento feito pelo Kevin Shiners. 12,5 toneladas a 13 toneladas de matéria seca por hectare. Podemos considerar aí a produtividade do Snap-Lage. E dados americanos aqui de composição, ele vai variar aí em torno de 50% a 62% de amido. Tá? Um teste que a gente faz, William, que é bem interessante para ver se está tudo ok, a gente pega na lavoura, vai lá, coleta de 10 a 15 espigas, evitando a bordadura. E o que a gente faz? Pega essa espiga, arranca a palha, debulha os grãos e pesa cada fração. E aí eu já vou ter assim, ó, essa aqui é a minha proporção que eu quero ter no produto final, né? Eu somo a palha mais a espiga, vejo a palha, o sabugo e os grãos e comparo quanto que eu tenho de fração fibrosa. A palha, sabugo e palha eu chamo de fração fibrosa. E a fração grão e a outra parte é a fração grãos. Esse aqui seria o ideal se a máquina estiver bem regulada. O que eu faço? Depois que eu colhi o Snap-Lage e eu tenho o material já picado, eu vou lá, seco ele, faço a separação em água, né, num balde com água, eu jogo esse material lá, tá ok? Faço a separação em água, os grãos vão afundar, a fibra irá flutuar e depois eu seco esses dois materiais na air fryer ou no coaster, o que você tiver aí. E aí eu tendo a matéria seca dos dois, eu consigo calcular a proporção de cada um que tem na massa. E aí eu comparo com o que realmente deveria ter. E aí eu vejo se está tendo, qual que é a porcentagem que a gente chama de sujidades, né? Até 5% a gente aceita, que vai vir alguma folha, vai vir alguma parte de caule. Mas se tiver muito acima disso, tem algum problema, né? Se é o ponto de colheita, se é a regulagem da plataforma. Então, é uma dica aí para quem for fazer, tá atento a isso, tá ok? Perfecto. Si por ahí alguien tiene alguna duda más sobre esto, después pueden buscar ahí un poco por la página de Instagram de Trek and Feed, hay algunas informaciones y
y cualquier duda que tengo vamos a hablar quizás en una otra oportunidad un poco más sobre ese tema de Snap Place. Cuando hablamos del silo de maíz, relación a dimensionamiento de silo, siempre hay en cada charla que vamos a hacer o escuchamos de silagem de maíz, se habla de la cantidad de que va a ser sacado diariamente, ¿verdad? Para que no tengamos pérdidas, que no tengamos una calidad superior. Y para eso la importancia de dimensionar un buen silo al pensar por el tamaño del tamo. ¿Cómo usted hace eso, ese control? ¿Cómo, si usted va a dimensionar un silo hoy, cómo usted calcularía eso de acuerdo a la cantidad de animales o la producción? William, eu até aproveito aqui para divulgar aí para vocês no nosso Instagram. Você pode clicar lá, existem 2 e-books. Um para silagem de milho planta inteira e o outro para silagem de grãos, que a gente ensina a fazer esse cálculo detalhadamente. Aqui eu vou só dar alguns detalhes que a gente considera. Conforme você disse, o primeiro ponto é saber qual que é o meu consumo diário. Ok? Qual que é o meu consumo diário de silagem que eu vou usar todo dia? O segundo ponto é eu saber a densidade que normalmente o meu silo fica. Porque eu saber a minha quantidade diária e eu dividir pela minha densidade, fazer essa divisão, eu vou ter o número que é quantos metros cúbicos eu preciso de silagem por dia. Tá ok? Essa é a primeira matemática que a gente faz. Depois, a segunda matemática, conta que a gente faz, é dividir pela fatia de corte que eu quero tirar. Para a silagem de milho, eu recomendo trabalhar aí com 50 centímetros, de 30 a 50 centímetros. Vamos pôr aqui 50 centímetros, aí você vai dividir por isso. O segundo ponto que eu sempre travo, William, é a largura. É um ponto que eu bato muito em cima. A largura do silo ela tem que ser pelo menos 1,5 vezes a bitola do trator. Então assim, eu prefiro depois ajustar a altura dele, tá? Já que eu sei quanto que eu tenho que tirar por dia em fatia de corte, e eu vou travar a largura 1,5 vezes a bitola do trator. Por que isso? Porque quando você faz um silo do tamanho do trator, na hora que você for compactar, ele não vai compactar o meio. Na hora de ir lá buscar a silagem, a manobra também vai ficar difícil. Então, eu normalmente travo a largura para facilitar o manejo e para potencializar a compactação. E aí a altura vai ser uma consequência, porque você já travou a fatia de corte, já travou a largura, e você sabe a densidade, e aí você faz a conta. Aí você vai ver quanto que tem que ter de altura para dar aquele tanto de metro cúbico que você desenhou. Porque você tem que pensar que a conta é essa, né? Eu sei quantos metros cúbicos eu preciso, fica de um lado da equação. E do outro, pensando ele aqui num formato retangular, a gente vai ter base vezes a altura, vezes a fatia de corte. E aí você isola um desses fatores que, no caso, vai ser a altura do silo, já que você travou tanto a fatia de corte quanto a largura, que é 1,5 vezes a bitola do trator que você usa aí para compactar. Super. La cuestión sería, traduciendo un poco, ¿verdad? Importante, cómo dimensionar el tamaño del silo. Parte de un principio que tenemos que saber cuál es el consumo diario. Sabiendo el consumo diario, tenemos que dividir por la densidad. ¿Cuánto vamos a cargar por metro cúbico este silo? Y ahí va a depender de compactación y todo eso, pero podemos calcular por un número promedio, ¿verdad? Y evaluar, ¿verdad? Después vamos a trabajar la cuestión de cuánto vamos a sacar por día, cuál sería nuestra medida que vamos a adelantar para el silo, y que lo que nos pasó Gustavo sería de 30 a 50 centímetros, sería un valor bueno diario para ser sacado. Teniendo esos datos, ahí vamos a mirar el ancho del silo, que ahí tiene que ver mucho con el tamaño del tractor también, ¿verdad? Sí. Nos comenta que 1,5 veces el tamaño del tractor.
¿Para qué? Para que la hora de compactar facilite el trabajo y también la hora de sacar el silaje, ¿verdad? Y ahí teniendo todos esos datos, vamos a ver cuál sería la altura, ¿verdad? Si tenemos que hacer un silo menor, vamos a trabajar con alturas mayores o menores de acuerdo con la necesidad. Y ahí vamos a lograr tener un tamaño de silo adecuado con un saque de silaje adecuado también. Y ahí cuando hablamos de la cuestión de, estamos ya hablando directamente al procesamiento, ¿verdad? Vamos a hablar de la máquina del ensilaje. Una gran dificultad, creo que hoy todavía es la cuestión de procesamiento. Hay una gran discusión y hay diferencias con relación a técnicos del tamaño del picado, ¿verdad? ¿Cómo usted trabaja esa cuestión? ¿Qué tamaño de picado usted considera ideal? ¿Cómo usted regula la máquina? ¿Cómo usted evalúa si el procesamiento está ok? ¿Cómo usted considera el modo ideal de afilar los cuchillos, las facas, como usted dice? Yo sé que usted evalúa con relación al resultado final con Penn State, ¿verdad? Están controlando cómo está en el día de hacer, ¿verdad? Porque después que ya hiciste no hay mucho que hacer. Entonces, ¿se puede darnos un panorama de recomendaciones con relación al procesamiento de la fibra? Sim. Primeiro, que eu gostaria também de falar, William, é sobre o ponto de colheita, né? Eu acho que esse é um ponto também importantíssimo que afeta também a qualidade do produto final. E a gente tenta trabalhar muito que o ponto de colheita não é estático. Ele vai depender, vamos dizer assim, da máquina que você vai colher. Aqui no Brasil, eu não sei como é no Paraguai, nós temos muita máquina colhedora de arrasto, que vai acoplada ao lado do trator, que não tem cracker, não tem rolo que quebra o grão. E para esse tipo de colhedora, as nossas pesquisas mostraram que é melhor entrar antes na roça. Quando ela está o grão está com 1/3 da linha do leite e 30% de matéria seca. Então eu entro nesse ponto e eu prefiro olhar até a linha do leite, William, porque eu brinco que a linha do leite ela não dá marcha ré. A matéria seca, por exemplo, choveu, ela flutua. Se você, por exemplo, foi de manhã olhar a espiga, ou colher a planta, tem orvalho, pode mascarar o resultado da matéria seca. Então a linha do leite ela é um direcionador muito positivo. E eu entro com essas medidas. E para tentar acabar a colheita na hora que está ali, quase na metade da linha do leite. Já a autopropelida, por ela ter o crack, forrageira, eu entro na metade da linha do leite, com 34% de matéria seca, e saio quando ela está ali com 3/4 da linha do leite, 75%, e 37%, 38% de matéria seca. Tá? Então são pontos aí que a gente sempre trabalha. Para a colhedora de arrasto, o tamanho de corte que a gente tem trabalhado nas fazendas é de 6 a 9 milímetros. Tá? Só que sempre a gente avalia a Penn State. Né? Eu só estou falando esse número para ser um direcionador inicial. Tá ok? Para autopropelida, da mesma forma, a gente trabalha aí de 15 milímetros, 15 a 18. Mas a gente também avalia a Penn State. E os valores que a gente trabalha na Penn State são de 3 a 8% na caixa de 19, tá? Mais próximo do 8, quando eu não tenho uma segunda fonte de forragem, e mais próximo do 3, por exemplo, eu posso ir se eu tiver uma segunda fonte de forragem. Tá? Hoje, até o William, se a gente estiver colhendo com a máquina da classe, que tem um Shredless, que é um processador mais agressivo, me permite até uma porcentagem maior na caixa de 19. Talvez algo em torno de 15%, tá? Que a gente tem visto. Na caixa de 8,
a gente visa trabalhar, eu particularmente gosto de trabalhar com 65%. Tá ok? As demais, para mim, não tem tanta importância. Eu prefiro olhar mais essas, o foco é nessas. E, assim, a caixa de 19 diz muito para mim, sabe, William? Porque se eu tiver ali palhas desuniformes, é um indicativo de afiação de facas ruim. Então, não é só a porcentagem que fica retida, mas também a homogeneidade dessas partículas. Então, fibras desuniformes me indicam o quê? Afiação de facas ruins, que a gente sempre faz pelo menos 2 vezes ao dia, na hora de manhã e na metade do dia. Roseta de sabugo, pedaços de sabugo, indicam que o ajuste da faca e contra a faca não está ok. Ali funciona como uma tesoura. Se você desalinhar, não vai cortar o uniforme. Então a gente tem isso aí claramente, que não é só porcentagem em cada caixa da Penn State, mas a uniformidade do picado, especialmente na peneira de 19 milímetros. Wow, vamos tentar fazer agora um resumo e ver se não olvidamos de nada. Comentaste que la prioridad es mirar el punto de corte, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso puede variar el procesamiento, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta el tipo de maquinario también, ¿verdad? Acá hay todavía máquina de arrastro, pero la gran mayoría hoy ya es autopropelida. Tenemos muchas máquinas Claas, John Deere y lo que facilita. Pero hay todavía necesidad en algunos lugares, estamos menores, que hay eso. Y ahí recomendaste trabajar con una medida, un procesamiento menor, entre 6 y 9 milímetros, ¿verdad? Y cuando trabajas una autopropelida, puedes trabajar un procesamiento de 15, si yo no me equivoco, que comentaste, ¿verdad? 15 milímetros, ¿verdad? Porque vamos a tener un procesamiento mayor del grano ahí y ahí no hay necesidad de apretar la cuestión del procesamiento. Y ahí el punto de entrar, el punto de hacer el ensilaje, lo que comentaste también, que es la cuestión de si es una máquina de arrastro, vamos a trabajar 1/3 de la línea de leche, que sería el valor ideal para conseguir un buen procesamiento. Y ahí lo que no tocaste, después si puedes comentar al final, cuál sería para una autopropelida, cuál punto de corte ideal. Porque comentaste que la gestión de materia seca, de humedad, usted no tiene en consideración muchas veces porque puede variar de acuerdo con una lluvia o una cuestión de la mañana o la tarde. Entonces, la cuestión del punto del grano, la línea de leche, va a ser un padrón más seguro de evaluar en la hora de elegir, ¿verdad? Ahora, si puedes solamente comentar la cuestión del punto ideal para un silo que sea com autopropelido. Sim, seria na metade da linha do leite, quando está no meio, né, para automotriz. E eu falo que é mais fácil também até para a gente avaliar a linha do leite, porque você vai lá na lavoura, quebra 5 espigas e já vê, né? E aí, depois que você viu que chegou na metade da linha do leite, você pode picar as plantas e fazer a checagem da matéria seca. O problema é você ficar avaliando a matéria seca direto, que é mais trabalhoso, tem mais problemas da avaliação, conforme a gente disse, né? De qual horário que você está colhendo, se teve chuva e tudo mais. Mas seria isso. Ok. Con relación a altura de corte, ¿verdad? Creo que es una consulta cada vez más frecuente. Con relación a necesidad de volumen, muchas veces tenemos una demanda mayor y nos obligamos a no pensar mucho en eso. Pero volviendo al tema de calidad, con mayor posibilidad de añadir más granos, más almidón, menos fibra, ¿cuál es la recomendación ideal de un punto de una altura de corte? William, a gente tem colhido aí 30 centímetros em relação ao solo. Mas a gente sabe que cada vez que a gente aumenta, a gente melhora a qualidade. Só que essa tomada de decisão parte
pela, conforme você disse, né, pela área que o produtor tenha, ok? Então, se ele tiver restrição de área, ele não vai poder fazer isso. Ele tem que colher o máximo que ele conseguir. Agora, se ele pode, uma regra que a gente tem aqui, por exemplo, para cada 15 centímetros que você sobe, você vai cair aí em torno de 1,5 teor de FDN, você vai subir aí em torno de 1%, uma unidade percentual de amido, e você vai cair em meia tonelada de matéria seca por hectare, né? Para cada 15 centímetros aí que você eleva a altura. Então, você cai meia tonelada de matéria seca por hectare, você desce quase 2 unidades aí de FDN e aumenta 1,5 unidades de amido. E a digestibilidade da fibra melhora. Também próximo de 2 unidades. Porque você está deixando o quê? Mais caule para trás. E o caule é onde a gente tem mais lignina e por isso, pior digestibilidade. Super. No, resumiendo el tema, comentaste de... Normalmente las recomendaciones serían 30 centímetros, ¿verdad? Para lo que es más común usar para aprovechar el volumen de silaje. Pero cada 15 centímetros adicionales que cortamos más alto, vamos ganar quizás 1% más de almidón, 1,5% menos de FDN, de fibra, pero vamos a estar también perdiendo media tonelada de materia seca. Entonces, perdemos en cantidad, pero ganamos en calidad. Entonces, es una cuestión que hay que evaluar de cada productor, dependiendo de su necesidad y también de cantidad de área que tiene disponible. Sería una mejor evaluación de cuál sería la cantidad de altura ideal para un corte de un silo de maíz. Entonces, creo que por ahí es el camino. Siguiendo un poquito con relación a lo que es, tenemos un buen punto de corte, tenemos una buena altura, tenemos un buen craqueado. La cuestión de compactación, ¿cómo usted evalúa que sería, ya aprovechando ese enganche, ¿verdad? Con relación a fermentación también, ¿verdad? Porque uno de los principios del proceso fermentativo sería tener una buena compactación, ¿verdad? Entonces, si nos puedes comentar un poco cómo usted evalúa eso, cuál sería el peso de tractor ideal, tiempo de compactación y qué va a impactar al final en el proceso fermentativo una mala compactación también. Sim, então, William, para compactação, normalmente a gente trabalha com 40% do peso do trator, do que chega por hora. Então, se chega a 60 toneladas de matéria natural por hora no silo, por isso que é importante estar anotando quantos caminhões está chegando por hora, ter alguém gerenciando isso. O peso de maquinário tem que ser 40% do que chega por hora. Nesse exemplo, se chega a 60 toneladas por hora, eu tenho que ter 24 toneladas de máquina, ok? Outro ponto é sempre quando chega esse material no silo, ele tem que ser espalhado em camadas aí de 30, 40 centímetros para potencializar a compactação. E o turno de compactação, ele é importantíssimo, ele sempre tem que ser 1 hora a mais que o da colheita. Acabou a colheita, pelo menos aí de meia hora, 1 hora a mais, esse trator tem que ficar lá depois que é jogado o último caminhão. É importantíssimo porque a gente tem que remover o oxigênio e a porosidade da massa, né? Quanto mais oxigênio tiver armazenado, maior vai ser a sua perca, porque a planta vai ficar respirando e isso oxida os nutrientes, né, que você queria conservar. Então, esses são os pontos aí principais de uma maneira resumida. Ok. Resumindo y traduciendo, ¿verdad? Más una vez, la cuestión del peso del tractor es importante, ¿verdad? Y el cálculo que nos comentaste es la relación de la entrada, cuántas toneladas entra, el tractor tiene que tener 40% del peso. O sea, entonces, es el número ideal
para tener en cuenta en la hora de ver el tamaño del tractor que vas a compactar. Y siempre cuando va llegando las cargas, ¿verdad? Será añadiendo de forma en camadas para tener una mejor compactación. Y ahí va a hacer con que el resultado sea mejor. Y la cuestión de la compactación, siempre tener en cuenta una hora más después, ¿verdad? Siempre el dicho que el tractor no puede parar en el momento que se está haciendo el silaje y después una hora más estar trabajando para lograr tener una buena compactação e sacar a maior parte do aire que esteja aí adentro. Né? Só adicionando algo que eu acho que talvez a gente não vai abordar, quando você falou do cracker, do processamento de grãos, que a gente, eu acho que não comentou aqui, a gente sempre gosta de trabalhar com a distância entre os rolos cracker de 1 milímetro, sabe? Então, esse é um ponto que a gente sempre avalia. E a gente sabe que alguns prestadores de serviço abrem esse cracker para render a colheita. Então a gente tem que olhar esse número lá na colhedora, que chama Roll Gap, ele está lá escrito. E como que a gente avalia isso também? É sempre fazendo a separação da fibra e do grão. A gente, depois disso, faz isso em água, num balde com água, separa esse grão, seca na air fryer ou no coaster ou conta o número de grãos inteiros. A gente quer que não tenha nenhum. E o segundo ponto que a gente tem feito, William, é pegar a peneira de 4,75 milímetros, que a gente compra, inclusive nós do Tracking Feed comercializamos ela, e a gente faz a agitação dela, dessa fração grãos. E a gente quer pelo menos mais de 50% dos grãos passando por essa peneira. Essa é a mesma peneira usada no KPS, que é o que a gente vê no laboratório. E ela vai já dar uma informação melhor. Então a gente monitora isso durante o dia pelo menos 4 vezes, para ver como é que está sendo o processamento desse grão ao longo do dia. Eu só queria fazer esse comentário. No, interesante y creo que es una información bastante buena porque muchas veces la gran mayoría de los prestadores de servicio no dejan esa precisión de rollos que vos comentaste de 1 milímetro. Normalmente dejan más abierto para ser más rápido y gastar menos combustible y acelerar el proceso, ¿verdad? Entonces, creo que es importante tener en cuenta medir esa cantidad de granos que están enteros, porque eso es pérdida. Grano entero pasa entero. Entonces, usted comentó la cuestión de un método de cómo medir eso, puede ser a través de flotación, separar granos o tener una zaranda específica. Ahí justo comentás, mostrás una foto de cómo sería esa flotación. Donde las fibras van a quedar hacia arriba, ¿verdad? Y ahí la parte de granos hacia abajo. Y va a lograr separar los granos y secar y pesar la diferencia de los granos enteros con lo que son los granos quebrados, ¿verdad? Que es lo que literalmente la vaca va a aprovechar. E aqui a gente tem como que a gente faz, a gente separa a fibra do grão, pega esse grão, seca ele no forno, numa frigideira, ou pode ser secado também numa air fryer ou num coaster, e depois a gente passa pela peneira, que só o grão quebrado em 4 pedaços consegue passar por uma peneira de crivo de 4,75 milímetros. Então, o grão em 4 pedaços seria o processamento ideal, tá? E aqui a gente tem esse termômetro, excelente, acima de 70% dos grãos passando por essa peneira. Bom, 50 a 70 e abaixo 50 ruim. Eu só estou mostrando a foto aqui, eu tomei a liberdade de mostrar, William, só para ficar mais fácil para o pessoal visualizar, tá bom? Ok. Não, perfeito. La cuestión estamos ya a un buen tiempo hablando ahí. Silaje de maíz es una cuestión que, si querés hablar 2 horas, hay mucho contenido para hablar, impresionante. Quizá vamos a tener que marcar una nueva para
hablar todos los temas que ni tocamos todavía, ¿verdad? Pero para hacer una finalización con algunos temas que creo que son relevantes y cada vez más importantes es con relación al uso de inoculantes. Si nos puede dar un panorama, ¿cuál sería las cepas que usted recomendaría? ¿Cuál sería no digo marca de productos, pero sí cepas y productos que usted considera interesante trabajar? Yo creo que la gran mayoría hoy ya está utilizando, pero hay una duda todavía de la utilización o no de lo inoculante. Y otro tema que quería que comentes un poco era con relación a la barrera de oxígeno. Hay una creciente, ahora estamos empezando un desarrollo con eso en Paraguay. Si nos puedes comentar de los impactos y los resultados positivos con relación al uso de los dos. Sim, eu recomendo o uso de inoculantes. Normalmente a gente usa a cepa Lactobacillus buchaneri para silagem de milho e para silagem de grãos úmidos ou snapless, porque ela aumenta a estabilidade aeróbia, né? Ela, devido à produção de ácido acético que ela produz, esse ácido acético, depois, na hora que abrimos o silo, ele atrasa a elevação de temperatura, né? Então, por isso que aumenta essa estabilidade da silagem. Alguns detalhes aí só importantes, né? Aí a parte de, vamos dizer assim, de dose, eu acho que depende. Eu sempre recomendo você procurar os trabalhos científicos que essa empresa que está te vendendo já fez. Tem muitas empresas que nunca fizeram trabalho algum. Então, o meu critério de escolha de uma boa empresa para usar esse material, o inoculante dela, ela ter feito algum trabalho científico e aí para eu confiar na dose que ela está me recomendando. Alguns pontos importantíssimos, William, que eu sempre comento, seria usar água sem cloro, que pode, não sei se é um problema aí no Paraguai, ter água, a gente tem que, se tiver cloro, vai matar as bactérias. A parte de temperatura, de mistura é importantíssimo. Algumas marcas de inoculante formam pelotinhas, né, que entopem um bico. Então é importante certificar que está realmente bem misturado. Um outro ponto é quando eu vou preparar um tanque, né, para regular de acordo com o volume que está colhendo, né, nas automotrizes, o tanque de inoculante, ele fica nela, né? Então, o que a gente normalmente faz, William? A gente pega, enche um tanque primeiro e chuta um valor. Exemplo, vou pôr 4 saquinhos aqui do inoculante, misturar ele e jogar aqui. E aí eu deixo o cara colher. Na hora que secar o tanque, eu vou na minha anotação de quantos caminhões que já chegaram no silo e faço a conta de quantas toneladas foram colhidas. E aí eu ajusto para o próximo. Eu erro na primeira para ajustar no próximo. Por que você faz isso, Gustavo? Porque medir vazão de automotriz é muito complicado, ver a vazão do inoculante. Normalmente fica lá na bica, lá na bica da colhedora, lá em cima, ou fica no meio da automotriz. Então, para eu fazer essa conta, eu teria que ficar medindo a vazão que sai o inoculante lá. Então, dessa maneira, é muito mais simples, sabe, William? A gente erra na primeira, mas depois a gente acerta. Então, é o jeito que a gente tem feito. Com relação à barreira de oxigênio, que você comentou da vedação, importantíssimo. Reduz as percas superficiais. E aí você tem 2 ganhos, né? Um que você vai conservar aí, vai reduzir 5%, 5 a 10% das suas percas. Outro, que você vai evitar de micotoxinas na sua silagem. E o serviço de ter que todo dia ter que tirar aquele preto que fica lá em cima. Então, se paga facilmente. Eu acho que é uma tecnologia que realmente veio para ficar. Espetacular. Não, com relação a
a lo que son inoculantes, queda muy claro que hay que usar, encontrar una empresa idónea que tenga estudios y no solamente datos, ¿verdad? Pero creo que estudios de dosis, resultados, que para poder confiar en una recomendación y ahí, segundo su dosis, trabajar y yo creo que es importante evaluar también la cuestión de la cepa. Vos comentaste la cepa Bucchineris, que sería para tener una mejor estabilidad después del producto final, después de suministrar un silaje, se mantiene por más tiempo una temperatura adecuada y va a ser un mejor consumo por parte de los animales, ¿verdad? Entonces es importante tener esos cuidados que comentaste con relación a la mezcla del producto, si no está trancando los picos. Es importante cuidar cuál es el volumen de salida y eso hay que estar solamente en una consultoría, un trabajo bien hecho que vas a lograr medir esa información, ¿verdad? Entonces son detalles, pero quizás que van a hacer con que el producto funcione. Si no, simplemente estamos poniendo un producto para poner nomás, para desencargo de conciencia, y eso creo que no es el importante, y sí aprovechar el máximo del producto, ¿verdad? También comentaste el tema de la barrera de oxígeno, para que los que no conozcan, ¿verdad? Es un filme plástico donde inhibe todo el pasaje, o gran parte, creo que, del oxígeno, ¿verdad? Entonces vamos a tener una fermentación mucho más interesante y eso va a evitar pérdidas. Creo que eso es lo que buscamos, ¿verdad? No tener partes podridas, que va a dificultar, tenemos que estar sacando eso, problemas de micotoxinas, y aparte la calidad va a ser muy inferior, ¿verdad? De tanto va a ser menos materia seca en esa parte superior y menos calidad de almidón, de proteína, por la peora de la fermentación, ¿verdad? Sim. Perfecto. Yo creo que hablamos una gran parte de los temas que tenía puesto acá. Yo creo que pasamos un poco del tiempo. Pido disculpas a todos que empezamos a hablar y no paramos más, ¿verdad? Pero creo que más adelante podemos encontrar más tiempo para poder comentar un poco más, discutir un poco de algunos otros ítems que tal vez no podamos ter hablado. No sé si tenés algún punto más que querés tocar o querés hacer una finalización también para poder hacer un cierre de este tema acá. Não, para mim, acho que tá bem discutido. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato conosco. Temos 2 e-books aí com muita foto, tá? E vou até mostrar aqui para vocês. É só entrar lá no nosso Instagram lá que explica certinho como fazer as avaliações e bem ilustrativo para quem tiver interesse, tanto para silagem de grãos úmidos, quanto também para de planta inteira. Então, assim, tem bastante coisa lá bem legal. Quem tiver interesse, tá à disposição. E também, né, William, qualquer dúvida pode entrar em contato diretamente comigo ou com você. Você passa o meu WhatsApp. Vai ser uma honra. Eu acho que um ponto aí que talvez a gente tenha trabalhado muito aí, que é o tempo de estocagem. Se conseguir, pelo menos aí 60 dias, tem auxiliado muito. A gente aumenta a digestão desse amido. Então, se for possível, a gente sabe que nem sempre é, mas a gente tenta, pelo menos, deixar o silo aí 60 dias vedado para maximizar aí a digestão do amido. E no mais, agradecer aí, cara, o convite. Falar de silagem sempre é muito bom e nem vi o tempo passar aqui. Obrigado aí pelo convite e parabéns aí pelo seu trabalho. Quando precisar, pode contar conosco. No, yo lo que agradezco es el tiempo, la disponibilidad. Creo que fue muy interesante, muchos puntos claves, así como decía el tema principal, ¿verdad? Fueron hablados
y creo que eso queda guardado, registrado, y si cualquier duda, informaciones, así como ya comentamos, busquen en la página ahí de Track and Field, donde hay muchos datos, y ahí los ebooks ahí que comentó Gustavo, creo que van a aprovechar mucho, hay muchas informaciones buenas, y nos ponemos siempre a disposición, ahí Gustavo, Paraguay, de puertas abiertas. Quieres venir a conocer la producción lechera de nuestro país, y un placer, un gusto y un honor tenerlo con nosotros acá en Tambo 360. Estamos empezando un trabajo de difundir un poco la información a nivel de Paraguay, también de la América Latina, ¿verdad? Tenemos siempre personas de algunos otros países nos acompañando. Entonces, a los que no conocen todavía, pueden seguirnos ahí, Tambo 360, y también mío, William Miola. Y vamos a seguir hablando de vaca, hablando de nutrición y hacer producir más leche. Muchas gracias a todos por participar, estarnos acompañando, y en especial a Gustavo, un gran placer. Igualmente, William, muitas graças para todos que assistiram aqui hoje, e vai ser um prazer. Se tiver a oportunidade de a gente trabalhar, é sempre muito bom conhecer novas realidades e aprender junto com o produtor e com os consultores de cada um. Tá bom? Conte com a gente aí. Um abração aí e até uma próxima. Fica com Deus. Hasta luego. Gracias. Graças.